boa tarde, queridos. Vocês estão bem? Bom, é o seguinte, a gente vai para a nossa terceira aula de verbos, né? Eu vou retomar aqui uma coisa que a gente falou na aula interativa. A gente começou a falar sobre tempos verbais, só que é um assunto que a gente não terminou. E aí, na verdade, para a aula não ficar muito extensa, eu vou me limitar a esse assunto, tá? Tempos verbais. E na semana que vem, a gente fala sobre formação do imperativo. E aí a gente consegue encerrar grande parte desse assunto, tá bom? Então a ideia é a seguinte: a gente continua falando sobre classes de palavras, mais especificamente de uma classe, que é a dos verbos, que é um assunto muito extenso, né? Tem bastante coisa para a gente falar. E na aula interativa dessa semana, vocês se lembram que a gente primeiro falou sobre modos verbais, né? Inclusive, é um assunto que caiu pra gente na prova, né? Na prova da terça-feira. Vocês se lembram que modos verbais eram três? Quais eram esses três? Indicativo, isso é uma parte muito importante pra gente, hein? Número 2, subjuntivo. E número 3, imperativo. O que é um modo verbal? É a intenção que a gente tem quando a gente usa um verbo, né? Quando a gente usa um verbo no modo indicativo, a gente está tentando expressar uma certeza, uma verdade, né? Esse é um ponto bem importante porque isso está ligado à interpretação. Quando a gente fala de vestibular, cai muitas questões referentes a modos verbais. Modos subjuntivos são aqueles que indicam hipóteses, dúvidas, possibilidades, tá claro? E imperativo é aquilo que indica ordem, que indica um pedido, um conselho, que é quando eu quero levar o meu interlocutor a fazer alguma coisa, né? Então, o que a gente comentou na aula interativa? A gente pegou lá um verbo, eu não me lembro que verbo que foi, cada sala vocês escolheram um verbo diferente, e a gente fez a conjugação dos tempos verbais no modo indicativo, que são ao todo 6 tempos. São justamente esses que estão aqui. Eu vou pegar um verbo aqui para a gente usar como modelo, um verbo irregular, né? Só para a gente entender a ideia que cada um deles quer passar, de cada um dos tempos. E mais importante do que isso, principalmente quando a gente fala aqui do pretérito, né? Que eu acho que é a parte mais complicadinha do sistema verbal do português. Então, presente, eu acho que é aquele que a gente sempre se lembra. Vou pegar, por exemplo, o verbo dizer, um verbo irregular, né? Por que irregular? Porque o radical dele, que é esse dis, sofre alteração, né? E nem precisa ir muito longe para a gente ver que ele sofre alteração. Então, quando eu começo lá, presente, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis e assim por diante, né? Quando a gente vai para o pretérito, a gente tem 3 pretéritos diferentes. Então, vamos relembrar aqui. Pretérito é passado, né? O que é o pretérito perfeito? É um passado pontual. É um passado que ocorreu uma única vez, tá? O imperfeito é aquele passado que era um hábito que se repetia no passado. Então, vamos colocar assim, é um passado habitual. E o mais que perfeito a gente já fala sobre ele, né? Então, pretérito perfeito, o verbo dizer no passado uma única vez. Então fica, eu disse, tu disseste. Tomem muito cuidado com esse tu aqui. Para todos os verbos tem esse STE. Eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos, vós dissestes, eles disseram. Beleza? E o imperfeito, que era um passado habitual. É um disse no passado, é um dizer no passado, só que se repetia, né? Então é eu dizia, tu dizias, ele dizia, e assim por diante, tá? O que é o pretérito mais que perfeito?
Então vamos lembrar como que a gente tem que associar. Primeiro, é aquele passado que a gente não usa, mas que a gente vê de repente em texto de literatura e tal, né? Não é um passado comum para a gente. Porém, isso não quer dizer que a gente não use o pretérito mais que perfeito. A gente não usa a forma que eu vou pôr aqui, mas a gente usa a forma composta. Então, olha bem, olha que interessante. O mais que perfeito é eu dissera. Tu disseras. A letrinha tá difícil, hein? Ele dissera. E assim por diante. Não é um passado comum para a gente, não é um tempo verbal que a gente usa com muita frequência, certo? Porém, o que significa eu dissera? É sempre sinônimo de eu tinha dito. Né? Então é um passado de um passado. Vocês se lembram que na aula interativa a gente fez uma espécie de linha do tempo, né? Então você fala assim: eu já tinha dito todas as coisas antes dele perguntar. Eu já poderia dizer: eu já dissera todas as coisas antes dele perguntar. Dá na mesma. Tá? Sempre que esse tempo verbal cai em vestibular, ele cai para falar sobre esse sinônimo dele que é muito mais comum para a gente, tá? Então, eu fizera é a mesma coisa que eu tinha feito. Eu dissera, eu tinha dito, tá bom? Que é a forma mais comum para a gente. Quanto ao futuro, então vamos lembrar, a gente tem dois futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é o futuro comum, né? Aquele que a gente conhece bem, apesar de a gente não usar também. A gente geralmente usa a forma composta, a gente usa assim, eu vou dizer, não é? Por exemplo, eu vou dizer tudo o que eu sei. Qual que seria a forma simples de uma única palavra? Eu direi. Tu dirás. Ele dirá. Nós diremos. E assim por diante, tá? E o futuro do pretérito, vocês devem se lembrar que é aquele que a gente também fez uma linha do tempo na aula interativa, né? Que é quando eu tenho uma outra ação no passado, eu quero dizer que é futuro em relação a essa do passado. Então é eu diria. Tu dirias. Ele diria. Nós diríamos. E assim por diante, tá? Esse daqui é um assunto que a gente já tratou um pouquinho. Agora, o slide anterior é sobre um assunto que a gente não chegou na aula interativa. E o que é o assunto do slide anterior? Tempos verbais do subjuntivo. Então, lembrando, subjuntivo é aquele modo verbal que indica hipótese, possibilidade, tá certo? Tomem cuidado com esse daqui porque a gente vai precisar dele na aula da semana que vem, tá? Primeiro, quantos tempos existem no modo subjuntivo? 3, somente 3. Muito fáceis. Presente do subjuntivo. Então, para não confundir, a gente fala presente do subjuntivo. O outro era presente do indicativo, né? Então, presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, né? E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente vai conjugar esse tempo verbal aqui, esses 3 tempos verbais, a gente costuma colocar uma palavrinha antes, e aí se a gente coloca essa palavrinha, a gente não erra. Então, no caso do presente, coloquem a palavra talvez na frente. A gente vai fazer esse teste. No caso do imperfeito, coloquem a palavra se na frente. Se, o se de hipótese, né? De condição. E no caso do futuro, você pode usar o se também, mas só para diferenciar, você pode usar o quando, tá? Que é uma hipótese no futuro. É algo que vai acontecer, mas que eu não tenho muita certeza também. Então, olha bem como é que fica o verbo dizer. Né? Comparem depois com o que a gente fez no slide anterior. Então, o verbo dizer fica: talvez eu diga. Talvez tu digas. Talvez ele diga. Eu vou fazer inteira agora. Talvez nós digamos. Talvez vós digais. E talvez eles digam, tá? E aqui eu vou dar uma dica, gente, uma dica importante. Olha bem, se você começou com diga, percebam que esse diga vai se repetir em
todos. Isso vale para todos os verbos. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu testar com o verbo fazer, ó, talvez eu faça. Talvez tu faças. Talvez ele faça. Agora a gente começa a engasgar, ó. Talvez nós façamos. E aí chega no vós, que é extremamente estranho, né? Talvez vós façais. E talvez eles façam. Quando chega no eles, volta a ser uma forma conhecida nossa, tá? Então, importante, vale para qualquer verbo, tá? Olha como começou. Essa forma que começou, isso que eu estou falando para o presente do subjuntivo, né? Essa forma que começou vai se repetir em todas as pessoas, tá? Vamos pegar um verbo extremamente irregular, verbo ser. Ó, talvez eu seja. Não é seja, hein? Já vi gente falando seja. Talvez eu seja, talvez tu sejas, talvez ele seja, talvez nós sejamos. Talvez vós sejais. E talvez eles sejam. Percebem? Não falha, hein? Não falha se a gente pensar que a forma se repete, tá bom? Vamos pensar um outro aí. Verbo trazer. Talvez eu traga. Talvez tu tragas, talvez ele traga, talvez nós tragamos, talvez vós tragais, talvez eles tragam. Beleza? Nossa, deu para ouvir, né? E o imperfeito? O imperfeito é o que a gente vai usar o se. É uma hipótese de passado. É alguma coisa que você poderia ter feito no passado. Então, por exemplo, se eu dissesse, e aqui ó, vai ter S pra caramba, hein? Se eu dissesse, se tu dissesses. Olha quanto S. 1, 2, 3, 4, 5 S na mesma palavra. Talvez ele dissesse. Talvez nós disséssemos, com acento, olha. Talvez vós dissesseis. E talvez eles dissessem, né? Peguei um verbo que não ajuda muito esse monte de S aí, né? Mas, repito, a primeira forma, ela vai ser reproduzida em todas, tá certo? Isso vale de novo para o verbo fazer. Como é que é o verbo fazer? Se eu fizesse, vou colocar aqui em cima, ó. Se eu fizesse, sempre com esses dois S's. Se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se nós fizéssemos, se vós fizesseis, e assim por diante, tá? E o futuro? O futuro, eu quero comentar uma coisa importantíssima com vocês. É um dos tempos verbais que mais cai em vestibular. O que importa pra gente sobre o futuro? Olha bem o que eu vou colocar aqui. Se o verbo for regular, a gente já sabe o que é verbo regular, ele fica igual ao infinitivo. Se o verbo for irregular, ele fica diferente do infinitivo. Isso é um ponto. Tá tendo fogos aí de novo. Isso é um ponto muito importante porque é um ponto que a gente erra. É o ponto da conjugação que a gente erra, hein? Então, como é que é o verbo dizer? O verbo dizer é irregular, né? Então a gente vai pensar quando eu ou se eu no futuro disser. Veja que é diferente do infinitivo. O infinitivo é dizer com Z, né? Quando eu disser, quando tu disseres, quando ele disser, quando nós dissermos, quando vós, aqui é de lascar, hein? Disserdes, e quando eles disserem. Ah, professor, tem que decorar? Olha bem, se você souber o primeiro, ele se repete em todos. E aí só muda a terminação. E a terminação é igual para todos os verbos. Então o subjuntivo aparentemente é mais difícil, mas não é. É o mais fácil, tá bom? Por exemplo, o verbo fazer, como é que é? Quando eu ou se eu no futuro fizer. Perceba, o verbo fazer sendo um verbo irregular, ele tem este tempo diferente do infinitivo, né? E se for regular, professor? Se for regular, ele é igual. Quer ver? Vamos pegar o verbo cantar. Como que é? Quando eu cantar. Não é igual? Não é? Outro verbo regular. Quando eu escrever. Olha bem.
Essa é a prova de que ele é um verbo irregular. Isso daqui vai ser bem importante para a gente, porque tem muitos verbos que a gente erra. Por exemplo, como que é o verbo pôr aqui? Eu vou deixar essa para a gente responder na aula interativa, tá bom? Pensa bem, quando eu pôr, e o verbo ir? Como é que é o verbo ir? Quando eu ir na sua casa, muita gente fala assim. A gente começa a aula interativa por aí, tá bom? E conforme a gente vem fazendo nas últimas semanas, nessa semana então não tem forms e tem um exercíciozinho aí do poliedro para quem quiser fazer, tá bom? Um beijo, meninos. Até quinta-feira.